6 anos, 1 mês e 1 dia após o assassinato de Beatriz Angélica Mota, as primeiras perguntas finalmente parecem estar sendo respondidas. Familiares de vítimas de crimes não solucionados costumam dizer que pior do que perder os seus entes queridos é não ter a resposta do que aconteceu. Quem matou Beatriz e o porquê são as perguntas que perseguem a família Mota desde o dia 10 de dezembro de 2015. Olá, excêntricos! Eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais uma sessão do Clube. Antes da gente começar, eu queria fazer algumas observações. Eu sei que vocês sempre pedem pra gente trazer mais casos brasileiros aqui pro canal. E apesar da gente ter muita vontade de realizar o desejo de vocês, tem alguns motivos pra gente não fazer isso com tanta frequência. Primeiro, os casos brasileiros são sempre muito difíceis pra gente, emocionalmente falando mesmo. É um processo de pesquisa muito mais doloroso do que os outros. Mas o principal motivo mesmo são os familiares e os amigos das vítimas que podem assistir o vídeo e se sentirem expostos, magoados, feridos de alguma forma. O caso de hoje é muito famoso e eu acredito que a maioria de vocês conhecem e já viram em algum momento a luta diária dessa família para não deixar que esse caso seja esquecido e permaneça sem solução. A luta e a força, principalmente da mãe da Beatriz, foi o que levou à prisão do principal suspeito do assassinato dela. Mas apesar disso, esse caso ainda está muito longe de ser solucionado. Por tudo que eu tenho acompanhado nas redes sociais da família, eu sei que é um desejo deles que o caso Beatriz continue sendo falado por o maior número de pessoas possíveis, desde que com muito respeito. Afinal de contas, a primeira pergunta, quem matou Beatriz, pode até ter sido respondida, mas o porquê a gente ainda está muito longe de descobrir. Então, antes de mais nada, eu quero expressar todo o meu respeito e solidariedade à família Mota, aos pais, Lucinha e Sandro, e aos irmãos, Samira e Leandro, e também a todos os outros amigos e familiares que convivem com essa dor diariamente. No dia 10 de dezembro de 2015, Beatriz, de 7 anos, acompanhou seus pais à cerimônia de formatura da irmã mais velha. Durante o evento, que contou com a presença de 2.500 pessoas, mais ou menos, a Beatriz pediu permissão da mãe para ir beber água no bebedouro que ficava embaixo da quadra onde o evento estava acontecendo. Cerca de 20 minutos depois, a mãe já notou a ausência da filha e começou a procurar ela ali nas redondezas da quadra. O que ela não podia imaginar é que ela nunca mais veria a Bia com vida. Inicialmente, a Lucinha achou que a Bia tinha ido para o parquinho, que ficava perto do bebedouro e da quadra, até porque no dia anterior tinha acontecido um outro evento na escola, também relacionado à cerimônia de formatura, e a Bia, junto com várias outras crianças, passaram a noite inteira brincando no parquinho e nada aconteceu. Depois de alguns minutos procurando, a Lucinha vai até o Sandro e avisa para ele que a Bia tinha sumido. Ele estava no palco participando da cerimônia, porque ele era professor de inglês do colégio. Ele então interrompe a cerimônia para chamar pela Beatriz no microfone. E os minutos que se seguiram depois disso foram muito confusos. Inicialmente, a cerimônia não parou por causa do desaparecimento da Bia. Só os familiares que estavam presentes no evento saíram à busca. O Sandro teve que ficar no palco por causa da cerimônia e só depois de um tempo que ele conseguiu sair para ajudar nas buscas. O filho do meio, Leandro, já tinha procurado pela irmã em todo o colégio. Ele estava pingando de suor, já tinha ido em cada buraquinho e não achava a Bia. Nesse momento, o Sandro também começou a ficar preocupado com o filho que tinha saído para procurar a irmã e não tinha voltado. Aproximadamente 40 minutos depois que a Lucinha deu falta da Beatriz, quer dizer, mais ou menos 1 hora depois que ela tinha desaparecido, ela foi encontrada em uma pequena salinha que funcionava como um depósito que guardava materiais esportivos. A Beatriz já estava sem vida e o seu corpo apresentava inúmeros ferimentos de faca, mais especificamente 10 ferimentos profundos e 32 ferimentos superficiais, totalizando 42 facadas por todo o seu corpo.
corpo, frente e costas. A arma do crime era uma faca virgem, nunca usada antes, e foi encontrada ainda no corpinho da Beatriz. A Lucinha quase abriu a porta que a Bia estava, só que como a do lado estava trancada e ela não tinha ouvido nenhum barulho, ela achou que a filha não estaria ali, porque durante as buscas, quando ela percebeu que a Bia não estava brincando no parquinho, ela achou que a Bia tinha se trancado sem querer dentro de alguma sala. Como ela tinha muito medo de escuro, ela imaginou que a Bia ia estar chorando ou gritando pedindo por ajuda, mas tudo que a Lucinha ouvia era o silêncio. O Sandro, quando foi se aproximando da salinha, ele viu várias pessoas gritando e a Lucinha já estava no chão. O segurança bloqueou a passagem dele e pediu: "Por favor, professor, eu te peço, não vá até lá." Os pais lutaram muito para tentar chegar até a Bia, mas eles foram impedidos por quem estava em volta. E ainda bem. Nesse momento, as coisas começam a ficar ainda mais estranhas, se é que isso é possível. Um crime horrível tinha acabado de acontecer na escola mais segura da cidade. Uma criança de 7 anos tinha sido brutalmente assassinada no meio de um evento com 2.500 pessoas e ninguém viu. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Sandro se lembra de ver as freiras na quadra se reunindo para conversar e, de repente, indo embora do colégio. Nenhum responsável do colégio foi até a família prestar ajuda. Esse foi o primeiro de muitos atos de omissão deles. 3 policiais chegaram primeiro no colégio. 2 pais de alunos, inclusive um policial federal, e o terceiro era um parente do Sandro, um policial militar de Juazeiro, a cidade vizinha. Isso porque, quando a Polícia Militar de Petrolina começou a receber ligações, eles acharam que se tratava de um trote, porque eles não tinham sido avisados que um evento daquele tamanho iria acontecer no colégio naquele dia. E segundo o Sandro, isso não era algo comum. Geralmente, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros eram avisados quando algum evento acontecia no colégio, para eles ficarem sob alerta, fazerem rondas e essas coisas. É normal, é bem comum isso acontecer. Mas, por algum motivo misterioso, naquele dia, isso não foi feito. A polícia só percebeu que não era um trote quando dezenas de pessoas começaram a ligar e começaram a falar a mesma coisa. As ligações para o SAMU dispararam, porque tinha muita gente passando mal, em estado de choque, desmaiada no colégio. Precisou tudo isso acontecer para a polícia responder o chamado. Pessoas começaram a ir embora da escola, enquanto outras, curiosas, começaram a chegar para ver o que estava acontecendo, porque nesse ponto os grupos de WhatsApp do colégio estavam bombando. E eu não preciso nem dizer para vocês que um erro gravíssimo foi cometido aí, né? Todo o colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Petrolina era a cena do crime. E o crime poderia ter sido cometido por qualquer pessoa que estava ali naquele evento naquela noite. Uma observação muito importante a se fazer é que cerca de 2 semanas antes do acontecido, essa salinha barra depósito que a Beatriz foi encontrada sofreu um incêndio criminoso, aparentemente cometido por ex-alunos que odiavam a instituição. A sala estava desativada desde então. O cheiro era horrível porque era um monte de material plástico e borracha queimados e toda a sala estava coberta por fuligem. E a segunda observação importante a se fazer é que cerca de 10 dias antes da formatura, 3 chaves da escola desapareceram e nunca foram encontradas. Vocês vão perceber ao longo desse vídeo que o caso Beatriz tem muito mais perguntas do que respostas. Então, eu já vou começar aqui com a primeira. Quem levou a Bia para lá já sabia que essa sala não seria usada e que ninguém entraria, ou foi um golpe de sorte? Ele estava na posse dessas chaves que tinham desaparecido? Tinha alguém de dentro o ajudando? Eu não tô aqui para responder essas perguntas, eu tô aqui apenas para a gente refletir sobre e eu vou pedir para vocês guardarem essas informações, tá bem? A noite acabou, todo mundo foi embora. Em vez da polícia isolar todo o colégio, afinal, todo o colégio era a cena do crime, eles isolaram apenas a salinha que o corpo da Bia foi encontrado. E o pior, a sala foi isolada com um arame que qualquer pessoa podia abrir. E nos próximos dias, procedimentos pouco profissionais, insensíveis e até suspeitos foram feitos. Primeiro,
O outro dia era uma sexta-feira e o colégio funcionou normalmente, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. E se vocês acham que não pode existir nada pior do que isso, eu te digo que tem. O colégio achou que o Sandro, o pai da Beatriz, deveria ir trabalhar na sexta-feira, como se fosse mais um dia comum e nada tivesse acontecido com a filha dele. Isso porque o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora é um colégio cristão, católico, de freiras, que prega os ensinamentos de Cristo como compaixão, amor ao próximo, empatia. Imagina se não fosse. E ainda, para completar, como o Sandro não estava com cabeça para ir trabalhar por causa de tudo que estava acontecendo, 3 meses depois, eles o demitiram, do lugar que ele trabalhava há 14 anos. Desde o dia 1, a diretoria do colégio levantou um muro entre eles e a família. Segundo as palavras da Lucinha, eles tiraram o corpo fora. Eles se isentaram de qualquer responsabilidade com o que tinha acontecido. Eles não ofereceram apoio, não facilitaram as investigações, muito pelo contrário. Eles só atrapalharam e, ao que tudo indica, de propósito. Eles fizeram de tudo para afastar o nome da instituição do crime que tinha sido cometido. Além do colégio ter funcionado normalmente no dia seguinte, a região ali da cena do crime foi lavada com água sanitária, mesmo depois que os policiais isolaram a área. E a sala de balé, que ficava bem próxima ao depósito, sofreu uma reforma relâmpago, dias após o crime. Algo completamente sem planejamento, sem sentido, simplesmente compraram os mesmos revestimentos que a sala de balé já tinha e só trocaram. Colocaram por cima e assim, sem nenhum motivo aparente. Só que, curiosamente, existe uma linha de investigação que deveria estar acontecendo em sigilo, que é assim que as investigações acontecem, que acreditava que o depósito onde o corpo da Beatriz foi encontrado não foi o local onde ela foi morta. Isso porque não tinha sangue o suficiente lá, não tinha respingos e essas coisas. E a polícia acreditava que a sala de balé poderia ter sido esse local primário do crime. Só que com essa obra acontecendo, 3 dias depois, eles nunca conseguiram realmente investigar melhor isso. Isso tudo é, no mínimo, suspeito. Concordam comigo? A Lucinha conta que durante toda a investigação, parece que o colégio tinha acesso a informações privilegiadas. Parecia que eles ficavam sabendo antes de todo mundo o que ia acontecer. Como se tivessem alguém infiltrado. Inclusive, uma das muitas delegadas que passaram pelo caso acreditava nessa hipótese. E vocês vão perceber que em outros momentos esse tipo de coisa esquisita aconteceu. Mas antes da gente continuar, eu acredito que seja importante eu trazer aqui algumas referências geográficas e falar um pouquinho do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora para a gente se situar melhor aqui nesse caso. O colégio é uma instituição católica dirigida pelas Irmãs Salesianas e foi fundada em 1926 por 6 freiras vindas do sul do Brasil e da Europa. Elas foram para o sertão pernambucano a pedido do primeiro bispo de Petrolina, o Dom Antônio Maria Malan, que, segundo as suas próprias palavras, queria construir ao lado da Catedral da Fé a Catedral da Educação. Não sou eu que estou dizendo, gente, isso vocês encontram lá no site deles. O colégio é um lugar gigantesco localizado na praça principal do centro da cidade. Possui aproximadamente 10.000 metros quadrados e sempre se orgulhou de ser o colégio com o maior sistema de segurança da cidade. Um lugar cheio de câmeras, sensores, seguranças, afinal, eles são responsáveis pelos filhos das pessoas mais importantes de Petrolina e região. É um colégio frequentado pela elite. Já Petrolina é uma cidade do interior do Pernambuco e é a 4ª maior cidade do interior do Nordeste, além de ser uma das mais ricas do estado. Então, resumindo, Petrolina é uma cidade grande, rica e muito importante para Pernambuco e para o Nordeste. E o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora é um dos mais importantes da cidade, se não o mais importante. É onde os filhos das pessoas mais ricas e poderosas estudam e o Sandro trabalhava lá há 14 anos e todos os seus 3 filhos estudaram lá desde sempre com bolsas de estudos. A Bia começou a estudar lá quando ela ainda tinha 2 aninhos. Basicamente, o colégio era a segunda casa da família. Eles conheciam cada pedacinho daquele lugar e sempre se sentiram seguros lá, pelo menos até aquele momento. Mas eu me pergunto
pergunto e eu te pergunto: se a vítima tivesse sido a filha de uma figuraça poderosa, será que o colégio teria tido a mesma postura? Eu acredito que não. No fim das contas, a Bia era uma bolsista, filha do professor, que não merecia a atenção deles e nem o risco do nome da instituição ser manchado. E isso, meus amigos, é o que eu chamo assim da poderidão no nível máximo do capitalismo. O Sandro trabalhava naquele lugar há mais de uma década. Dá para imaginar como ele se sentiu apunhalado, traído, desamparado. É isso. No fim das contas, você dá tudo por uma empresa e é assim que ela te retribui. Então não acreditem que só porque vocês trabalham num lugar lotado de princípios cristãos e de cidadãos do bem, que prezam pela família e os bons costumes, que vocês estão a salvos. Seguindo para a investigação que estava sendo conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco, a perícia encontrou amostras de DNA na arma do crime que eles acreditavam ser do assassino. Ficou comprovado também que a Beatriz não sofreu abuso sexual e, apesar de existir um DNA, eles não tinham nem ideia de quem poderia ser essa pessoa e muito menos quais eram as motivações. Analisar as câmeras de segurança, os celulares e as câmeras das pessoas que estavam no evento naquele dia foi uma das primeiras coisas a serem feitas pela polícia. A família Mota foi a primeira a entregar tudo. Afinal de contas, quando algo do tipo acontece, geralmente a família e as pessoas mais próximas são os primeiros suspeitos. Eles foram os primeiros investigados, mas foram descartados rapidamente. Depois começaram a levantar a hipótese sobre ser um crime de vingança especificamente contra a família Mota, o que não fazia sentido nenhum. Por quê? Porque eles moravam num sítio afastado, um lugar ermo, que não tinha segurança. Se alguém quisesse fazer algum mal para eles, seria muito mais fácil irem até o sítio do que correr o risco de se expor e ser pego no meio de um evento com mais de 2.000 pessoas, correto? Essa linha de investigação, apesar de fazer pouco sentido, só foi descartada quando uma mãe procurou a polícia para contar que, minutos antes da Bia ir ao bebedouro, a sua criança tinha voltado de lá, muito assustada, contando que um homem estranho tinha abordado de uma forma muito esquisita, pedindo ajuda, e assustada, ela se afastou e voltou correndo para a quadra. E foi a partir desse momento que a polícia começou a acreditar que a escolha da vítima foi aleatória, que o assassino era uma espécie de predador. É óbvio que, por ser uma instituição católica, levantaram a hipótese de ser um ritual demoníaco, como sempre. O promotor do Ministério Público de Petrolina declarou que o assassino poderia ter uma motivação religiosa, mais especificamente para atingir o colégio. Mas apesar de existirem várias teorias sobre isso, eu não vou me estender nelas, gente, porque não vale a pena. Voltando para as imagens das câmeras de segurança, mais erros foram cometidos. O colégio disse que as imagens do dia anterior tinham sido apagadas automaticamente pelo sistema. Se essas imagens foram apagadas automaticamente ou se foram apagadas por alguém, porque também existe essa hipótese, fato é que a polícia não soube recuperar as imagens do HD. Então, algumas coisas conseguiram ser salvas, enquanto outras foram danificadas permanentemente. Então, apesar de terem imagens que foram recuperadas com integridade, não foram o suficiente para preencher todas as lacunas dessa história. As câmeras externas gravaram um homem magro, baixo, com uma camisa verde, rondando a escola durante o evento e poucos minutos antes da Bia desaparecer. Uma das câmeras pega ele usando o celular e depois escondendo um objeto que a polícia acredita ser a faca usada no crime dentro da meia. Aparentemente, ou ele se machuca com a faca, ou ela está incomodando muito ele na hora de andar, porque de repente ele começa a mancar, e é algo que ele não estava fazendo antes. Até hoje ninguém entende como ele conseguiu entrar no colégio, como ninguém notou um homem mancando por ali, tinha gente na porta da escola. Se ele entrou pelo portão principal, os seguranças não estavam pedindo identificação, mas ele também pode ter entrado por algum outro portão misterioso. Isso se a gente usar a teoria que ele estava na posse das chaves perdidas. Uma selfie tirada do palco com o Sandro e alguns alunos mostram o suspeito descendo a escada que dava acesso ao bebedouro. E essa é a última imagem que nós temos do suspeito. E é aí que nós temos mais momentos estranhos e ainda mais perguntas sem respostas. Durante todo o caminho do lado de fora, o suspeito vai reto, ele não hesita.
quando ele entra na quadra, é possível ver ele indo direto em direção à escada que dava acesso ao bebedouro, o que é no mínimo estranho, considerando que é uma escola de 10 mil metros quadrados, né? Se você não conhece muito bem, você pode ficar meio perdido, procurando as coisas até se situar. Não é tão difícil se perder num lugar assim. E para descer a escada, ele teve que passar por 2 seguranças que a estavam bloqueando, justamente para as pessoas não terem acesso ao bebedouro, porque o Bom Colégio Cristão resolveu vender água no evento. As pessoas não podiam simplesmente ir lá e beber água de graça. A Bia e outras crianças, como eram alunas do colégio, passavam ali com facilidade pelos seguranças e tinham acesso. O problema era com os adultos. Os adultos estavam sendo impedidos de descer. O suspeito desce antes da Beatriz. E aí que vem, meu povo, uma parte muito estranha. Como que esse homem consegue passar pelos 2 seguranças e ter acesso a uma área completamente isolada e deserta do colégio àquela hora da noite? Segundo, como que esses mesmos seguranças permitem que 2 crianças tenham acesso a essa área que estava completamente deserta, exceto pela presença desse homem esquisito que tinha descido alguns minutos antes? Essas imagens do suspeito só foram divulgadas pela polícia em setembro de 2016 e em março de 2017. Quer dizer, praticamente um ano depois da morte da Beatriz. Além disso, em fevereiro de 2016, o primeiro delegado responsável pelas investigações, o Marcione Ferreira, disse que não descartava a participação de mais de uma pessoa no crime. E a polícia chegou a investigar 5 funcionários do colégio. E já nessa época, um retrato falado do suspeito, do homem de camisa verde visto no bebedouro, foi divulgado. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a família da Beatriz não tinha acesso a nada do que estava acontecendo na investigação, mesmo sendo um direito deles. Então, em junho de 2017, a seção da OAB de Juazeiro, na Bahia, criou uma comissão especial para acompanhar as investigações do caso Beatriz e divulgou uma carta aberta que cobrava das autoridades a resolução do caso. Em novembro de 2017, a Lucinha Mota viaja até o Recife para conversar com o governador e pedir a ele o acesso ao inquérito policial. Depois dessa reunião com o governador, a família aguardou mais de 3 meses por uma resposta e nada. Lembrando que, gente, mesmo que uma investigação esteja acontecendo sob segredo de Estado, a família tem direito ao inquérito policial através de um advogado. E isso estava sendo negado à família Mota por todos esses anos. Um funcionário do colégio, o Alisson Henrique Carvalho Cunha, chegou a ter a prisão decretada em 2018. Ele foi acusado de ter apagado as imagens das câmeras de segurança. Isso porque a polícia conseguiu imagens de câmeras de segurança do próprio colégio que mostravam o Alisson entrando na salinha dos equipamentos de forma muito suspeita e saindo com algumas coisas não identificadas de lá de dentro. Mas estranhamente, quando a prisão foi decretada, o Alisson já estava foragido. Em 2019, a decisão foi revogada e ele nunca chegou a ser preso. A família ainda denuncia isso constantemente nas suas redes sociais, porque provavelmente ele foi a última pessoa a ver as imagens das câmeras de segurança do dia do crime. Imagens essas que poderiam ser cruciais para o caso. E isso reforça mais uma vez a teoria de que o colégio estava recebendo informações privilegiadas. Porque como que eles sabiam que a prisão do Alisson seria decretada antes dela realmente ser decretada? Como que ele fugiu antes? São umas coisas aí que não fazem muito sentido nessa história. Dá para imaginar o desespero dessa família sem ter acesso a nada do que estava acontecendo na investigação durante todos esses anos e ainda pensando que o lugar onde todos os filhos estudaram a vida toda e o Sândaro trabalhou por 14 anos tinha virado completamente as costas para eles. E pior, imaginar que talvez esse lugar esteja cobertando um crime dessa natureza. Esse mistério sobre o envolvimento do colégio e os motivos para eles quererem atrapalhar as investigações é só a pontinha do iceberg desse caso. E é por isso que eu vou parando por aqui hoje e volto na próxima sessão do clube para nós chegarmos até os desdobramentos desse caso que estão acontecendo neste exato momento em que vos falo. Eu espero vocês. Eu não pedi antes, mas eu vou pedir agora. Deixem um like, um comentário e compartilhem esse vídeo com alguém que vocês acham que pode se interessar. Tchau!